Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula. Hoje nós falaremos sobre figuras de linguagem, então preste bastante atenção. Vamos começar então falando aí o que é figura de linguagem, o que são essas figuras de linguagem tão importantes para a língua portuguesa. Primeiramente, é importante você saber que figuras de linguagem são recursos linguísticos utilizados pelo escritor, pelo falante, para enfatizar e enriquecer o que se quer dizer. Você torna aí o seu texto mais especial, mais singular, utilizando as figuras de linguagem. Por quê? Porque eu fujo da linguagem literal, do sentido denotativo, e trago fortemente para o meu texto a linguagem conotativa. E o que isso significa? Que eu vou usar o sentido figurado das palavras, tá? O sentido figurado das palavras permite mais interpretações para o que se quer dizer. E essa é a função das figuras de linguagem. Existem muitas figuras de linguagem na língua portuguesa e elas se dividem em 3 modalidades. Hoje nós vamos estudar apenas uma, mas eu vou mostrar as 3 para vocês. Existe a figura de linguagem que eu chamo de figura de semântica, que tem a ver com a significação das palavras. Existem as figuras de linguagem que são figuras de sintaxe, que tem a ver com cada função que é exercida de cada palavra dentro de uma oração. E existem as figuras sonoras, as figuras fonológicas, que são aquelas que você ouve um som, e consegue descrever em palavra esse som. Toque, toque, tá vendo? Essas são as figuras sonoras. Hoje nós vamos falar das figuras de semântica, porque são muitas, então não dá tempo de falar tudo em uma aula só, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui um quadro para vocês, mostrando quais são as figuras de linguagem de cada modalidade. Vamos lá? Vejam só esse quadro e observem que existem muitas figuras de linguagem que se dividem aí nessas 3 modalidades que eu acabei de falar. Hoje nós vamos ver as figuras de semântica, tá? Que são a metáfora, catacrese, personificação, que eu também chamo de prosopopeia, a sinestesia, gradação, a metonímia, a ironia, a hipérbole, o eufemismo, a antítese e o paradoxo. Tá? Mas eu também tenho, além dessas, as figuras de sintaxe, que são a silepse, o pleonasmo, a elipse, a zeugma, aí o assíndeto, o polissíndeto, a anáfora, o hipérbato, o anacoluto. E, por fim, as figuras de som, que é a literação, a assonância, a paronomásia e a onomatopeia. Então, vamos começar aí pela metáfora, que é uma figura muito conhecida da figura de semântica. A metáfora é uma relação de semelhança entre a palavra e o que essa palavra representa. É uma espécie de comparação indireta. Você não vai utilizar dentro dessa comparação termos específicos da comparação. O como, o tal qual, por exemplo, são expressões que você utiliza para fazer uma comparação. Exemplo, ela é como uma rosa. Observe, aqui eu tenho uma comparação, estou comparando uma pessoa com uma rosa, com as características de uma rosa que eu posso aí trazer como personalidade de uma pessoa, tá? Isso é uma comparação. A metáfora, ela vai fazer essa comparação, só que de forma indireta. Eu não vou utilizar esses termos. Eu digo, ela é um anjo. Viu? Eu não utilizei o como e nem o tal qual. Eu poderia dizer, ela se comporta tal qual um anjo. O que eu quero dizer? Que as características físicas e de atitudes de uma pessoa podem representar a imagem de um anjo. Ela pode ser pura, delicada, ter uma beleza angelical. Então, tudo isso vai me relembrar, essa palavra anjo me lembra o que essa pessoa representa. Tá? Então, por isso que existe essa relação entre a palavra e o que ela representa. Só que eu não vou utilizar os termos como e tal qual, como na comparação. A comparação utiliza. É essa grande diferença entre a comparação e a metáfora, tá? Isso é importante de falar, porque existe a figura de linguagem comparação em um outro momento. Mas a metáfora faz essa comparação, só que de forma indireta, sem utilizar esses termos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Agora nós vamos falar da catacrese, tá? A catacrese, ela se utiliza de um termo impróprio dentro de uma linguagem informal para designar algo que eu quero falar, que possa existir um outro nome mais difícil, mais complicado, mas que no senso comum da sociedade, esse termo impróprio, ele é simples, ele é fácil de ser dito.
Por exemplo, eu digo batata da perna. Batata da perna é um termo informal que eu utilizo no meu dia a dia para designar a panturrilha, que aí é um termo mais padrão, que quer dizer uma parte do corpo, certo? Mas para simplificar e facilitar aí o que se quer dizer, eu utilizo esse termo batata da perna em uma linguagem mais simples, mais informal e que o senso comum, a sociedade entende com muita facilidade. Isso é uma catacrese, beleza? Vamos falar agora da prosopopeia. A prosopopeia é uma figura de linguagem que atribui a seres inanimados os sentimentos e as emoções do ser humano. Isso acontece bastante nas fábulas, nos contos de fadas, né? Onde os animais, os objetos sentem aí e têm características muito parecidas com as dos seres humanos. Por exemplo, observe, o sol amanheceu triste. Qual é a característica, o sentimento aí que foi atribuído ao sol que é característico do ser humano? A tristeza. Então, eu sei que não é possível que o sol se sinta triste, mas eu quero dizer o quê? Que ele não apareceu muito, que ele está apagado, que o dia está um pouco nublado, e isso significa que o sol está triste. Mas a tristeza é uma característica específica do ser humano. Tá? Então, quando eu atribuo a seres inanimados emoções, sentimentos, as falas do ser humano, eu tenho uma prosopopeia, beleza? Agora, nós vamos falar da sinestesia. Quando se fala de sinestesia, nós pensamos aí nas sensações, tá? No tato, no paladar, no olfato. Nós vamos pensar nesses sentidos, ok? Então, a sinestesia, ela ocorre quando se constrói uma expressão de mistura entre esses sentidos, essas sensações diferentes que o ser humano é capaz de ter. Os órgãos sensoriais vão falar muito fortemente dentro dessa figura de linguagem. Por exemplo, tinha olhos bem pretos. Até aí, ok. Quentes e doces. Observe que doce tem a ver com o paladar e não com a visão. E quente tem a ver com o tato, não é mesmo? Então, quando eu misturo esses sentidos aí, o tato, o paladar, a visão, eu tenho uma sinestesia, tá? Que é essa mistura dessas sensações colocadas todas a partir dos olhos. Os olhos são quentes, os olhos são doces, né? A gente tem essa capacidade de fazer essa mistura que nós vamos chamar de sinestesia. Nossa próxima figura de linguagem é a gradação. Quando nós pensamos em gradação, pensamos em algo que vai se intensificando de grau em grau aí e aumentando conforme as palavras que serão colocadas, tá? Então ela ocorre aí com essa sequência de palavras que vão intensificar uma ideia. Aí nós temos o exemplo que diz assim: estava frio, beleza, frio. Aí agora eu vou aumentar, congelando. Tá vendo? Eu vi aqui que intensificou o frio. Depois disso eu digo uma temperatura glacial. Então observem que as informações elas vão se intensificar. É a mesma informação, mas eu vou aumentando a intensidade dessa informação para especificar e fortificar e dar ênfase que realmente estava muito gelado. Então isso é gradação. Agora vamos falar da metonímia. A metonímia, ela basicamente substitui um termo por outro. E aí a gente tem que saber verificar isso, mas de forma muito simples. O exemplo que eu trouxe é: ela comeu a caixa de chocolate inteira. Alguém come uma caixa? É possível comer uma caixa? Não, você não come a caixa especificamente, você come o conteúdo que está dentro da caixa, que é o chocolate. Isso acontece muito dentro do nosso dia a dia, por exemplo, às vezes a gente substitui uma marca de um produto pelo próprio produto, por exemplo, palha de aço. Normalmente, as pessoas não falam palha de aço, elas falam Bombril. Tá certo? Eu substituo a palavra palha de aço por Bombril, que é uma marca. Isso acontece também na maisena. Vamos comprar uma maisena? Normalmente você não fala amido de milho, você fala maisena. Então, essa substituição de um termo por outro é a metonímia, tá bom? Bem simples. Agora vamos falar de duas figuras de linguagem que são muito diferentes, muito legais, mas que se contrapõem, que é a hipérbole e o eufemismo.
A hipérbole, o sinônimo de hipérbole é exagero. Então, são expressões que têm essa função intencional de exagerar para intensificar algo, para dar força, para dar ênfase, para você fortificar aquilo que você quer dizer, mas acaba exagerando um bocado, né? Por exemplo, eu posso dizer assim: mãe, tô com fome. Talvez aí ela não dê muita confiança, então eu vou aí fortificar e dar ênfase ao que eu quero dizer. Eu falo: mãe, tô morrendo de fome. Isso é um exagero, é uma hipérbole, tá? Então existem vários outros exemplos, como ela tá nadando no dinheiro. Será que alguém pode nadar no dinheiro? Isso é possível, não é mesmo? Mas é uma hipérbole porque você está intensificando uma informação. Em contrapartida, o eufemismo ele já faz o contrário. Em vez de você usar uma forte expressão, uma expressão exagerada ou até pejorativa ou até desagradável, com a intenção de suavizar essa informação, você utiliza um termo mais simples, mais suave. Por exemplo, quero dizer que alguém é preguiçoso. Essa palavra é muito pesada. Então, em vez de eu usar a palavra preguiçoso, eu posso falar: ele não é dado ao trabalho. Tá vendo como suavizei a informação, né? Não falei com tanto peso essa informação. Então, eu utilizo um termo mais suave, uma expressão mais suave para falar exatamente o que eu estou querendo dizer. Beleza? Então, aí fica as informações da hipérbole e do eufemismo. Estamos terminando, falta pouco. Agora nós vamos falar da antítese, do paradoxo e da ironia, tá? Para finalizar e fechar aí as nossas figuras de semântica, figuras de linguagem. Vamos lá. A antítese nada mais é que a construção de uma frase com duas palavras opostas. Como assim? Eu vou utilizar dia e noite, guerra e paz, amor e ódio, palavras que se opõem dentro de uma mesma frase, dentro de uma poesia, de uma música, isso é muito comum, tá? Então, o exemplo que eu trouxe é: a guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Observe que guerra e paz são palavras aí opostas, de significados contrários, né? Então, eu tenho uma antítese, beleza? Já o paradoxo, ele também utiliza expressões opostas, só que elas são utilizadas de maneira que foge da lógica. E aí, o exemplo que eu trouxe foi: ela achava-o feio e bonito ao mesmo tempo. Como é que alguém pode ser feio e bonito ao mesmo tempo? Claro que dentro da nossa mente tem uma explicação para isso, mas tecnicamente foge um pouco da lógica utilizar essas expressões feio e bonito para caracterizar uma única pessoa, tá? Então isso é um paradoxo. Por fim, a ironia, né, que eu acho que é a mais fácil de todas. A ironia, ela expressa uma ideia de uma construção que diz realmente o oposto do que eu quero dizer. Então, eu uso de forma irônica, eu falo o oposto do que eu estou pensando. Então, não para de chover. Que ótima ideia vir à praia hoje. Logicamente que não é uma boa ideia ir à praia quando está chovendo. Então, é uma forma irônica de dizer que não devia ter vindo à praia hoje, não foi uma boa ideia. Beleza? Fechamos aqui, então, todas as figuras de linguagem que estão relacionadas à semântica. Eu espero aí que vocês tenham me entendido. E agora nós vamos fazer uma dinâmica para ver se a gente pegou aí o significado, o conceito e consegue identificar todas essas figuras de linguagem que nós falamos, tá? Então vamos à nossa dinâmica, vai funcionar assim: eu vou colocar aqui um trecho de uma música, nós vamos ouvir um pedacinho dela e você vai tentar descobrir qual é a figura de linguagem que está proposta aí nessa parte em destaque que vai ser colocado aqui na tela. Então vamos lá, espero que vocês acertem e pensem em todas as figuras de linguagem que nós vimos hoje, tá? A primeira música é Aquarela, vou soltar um trechinho dela, a parte em destaque vai estar aqui e observem aí, vamos ver quem vai acertar, tá? Vamos lá. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. E aí, pensou em alguma coisa? Vou colocar mais uma vez e aí vamos ver quem vai acertar, tá bom? Prestem atenção. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Observe que a parte em destaque aí que eu coloquei foi: depois convida a rir ou chorar.
Qual é a figura de linguagem que propõe duas palavras de significados opostos em uma mesma frase? Qual é? Tan, 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 tan. Bom, quem pensou em antítese acertou. A antítese, ela traz aí palavras de sentidos opostos para dentro de uma música, para dentro de uma poesia, não é mesmo? Então, quem acertou? Parabéns aí a quem pensou na antítese. Vamos para a próxima? Agora nós vamos ouvir a música O Cravo Brigou com a Rosa e vamos ver qual é a figura de linguagem que está aí proposta dentro dessa música. Valendo, preste bastante atenção. Opa, a Rosa pôs-se a chorar. Qual é a figura de linguagem aí? A Rosa pôs-se a chorar. Vamos ouvir mais uma vez. A Rosa pôs-se a chorar, mas a Rosa chora? Hein? Qual é a figura de linguagem que os seres inanimados têm sentimentos e emoções como as do ser humano? É a prosopopeia ou personificação. Quem pensou nessa acertou. Parabéns, tá bom? Mais uma música. Essa música se chama Por Você e aí ela tem uma figura de linguagem bem interessante que nós vimos na nossa aula de hoje. Vamos pensar? Preste atenção aí na letra. Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Opa! Quem é que vai do Rio a Salvador a pé? Qual é a figura de linguagem? Vou colocar mais uma vez, preste atenção. Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Olha, nós temos aqui um exagero. Quem é que vai a pé do Rio ao Salvador, hein? Isso não existe. Então, é uma ênfase aí em relação ao amor, que essa pessoa é capaz de fazer aí o impossível, né? Nós temos, então, uma hipérbole. Se você pensou em hipérbole, você acertou, tá bom? E para finalizar, então, aí a nossa dinâmica, eu trouxe algumas tirinhas pra gente ver. Essa daqui, quero que vocês também prestem atenção e identifiquem qual é a figura de linguagem que nós estamos vendo. Diz assim, essa aqui é da Turma da Mônica, do Chico Bento, né? Diz assim, meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Essa expressão cabeça de gado, o Chico Bento não entendeu muito aí o que o menino quis dizer, né? Na verdade, cabeça de gado significa o gado por inteiro, o boi por inteiro. Mas é uma expressão imprópria, então nós temos aí uma catacrese, tá? Próxima, olha só essa aqui. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. O que significa então aí caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão? Ele tem aqui uma metáfora, ele está fazendo uma metáfora sobre o amor. O que é o amor para ele? É uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão, tá? Então aqui nós temos uma metáfora. Olha só essa daqui, diz assim: e foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Eu não vou nem terminar de ler a tira, porque aqui nós já identificamos a figura de linguagem. Olhar frio? Frio tem a ver com o quê? Com tato, e o olhar tem a ver com a visão. Nós temos aqui uma
sinestesia, quando nós misturamos os sentidos aí, beleza? Então eu espero aí que vocês tenham entendido, gostado da nossa dinâmica de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre figuras de linguagem. Então até a próxima. Vou deixar aqui um link de uma atividade para vocês fazerem em casa, para ir testando aí os conhecimentos sobre esse assunto, ok? Então até a próxima, pessoal. Beijo, beijo e tchau, tchau!